paz seja convosco. Louvamos a Deus por esse tempo de comunhão. Lanchinho. Queremos colocar diante do Senhor esse segundo período. Finalizamos as doutrinas da graça. E aí eu preparei um material para a gente pensar de uma forma bem geral a respeito das doutrinas da graça. O título é para pensar mesmo. E eu dividi em algumas perguntas, em alguns questionamentos. Na verdade, são 10 questionamentos para que nós possamos pensar. Primeiro, as doutrinas da graça, essas verdades nos fazem permanecer em temor a Deus e nos levam à profundeza da verdadeira adoração centrada em Deus. Como que nós podemos adorar ao Senhor sem temor, sem reconhecer quem Ele é? O que é o temor? Não é medo. Pessoas têm medo de Deus. Deus vai destruir, Deus vai matar, vai vir com o porrete, vai vir com a cinta. Dura coisa é cair nas mãos do Deus vivo. E aí as pessoas elas ficam com um relacionamento com Deus de medo e não de temor. Temor tem a ver com reverência, tem a ver com respeito, tem a ver em você saber quem é, com quem você está falando, sem a pessoa falar. Antes de ver em filme, né, o cara fala, você sabe com quem você está falando? Não há necessidade. A presença de Deus ela tem que gerar em mim e você algum tipo de constrangimento. A afirmação tríplice de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, do alvo de toda a obra de Deus, ou seja, tudo acontece para louvor da glória da sua graça. Efésios capítulo 1, verso 6. Um 6. Vamos que a gente tem que ver se dá tempo da Vânia ler hoje, hein? Para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Nós fomos separados por Deus. No verso 4 ele fala que Ele nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele e em amor. Ele nos predestinou para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Para quê? Que tudo acontece. Por que todas essas coisas elas têm que acontecer? Para louvor da glória da sua graça. Para que seja cada vez mais patente, mais claro diante de nós a ação graciosa de Deus. Efésios capítulo 1, verso 12. Naquele tempo estava sem origem. Não. É Moisés. A Ingrid já leu? Já. O Ali já leu? Então é Menise. A fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, que diante de nós esperamos em Cristo. Novamente, o que foi falado do verso 6, ele vem falando no verso 12. A fim de sermos para louvor da sua glória. A sua vida, ela é uma vida que reflete a glória de Deus? Quando você olha no espelho, acorda de manhã e olha na sua cara, se olha no espelho, você consegue ver alguém que manifesta a glória de Deus? Efésios capítulo 1, verso 14. Gabriel. O qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. O que é um penhor? O que é um penhor? Garantia. Uma garantia. Então você vai num local, chega e fala assim, olha, eu preciso que você me dê um recurso financeiro. Aí ele olha para você e fala assim, qual a garantia que eu tenho que você vai me pagar? Aí você vai lá e fala assim, olha, eu te dou este bem. Aí ele olha, avalia o bem e fala, bom, mas
Você está pedindo 5 mil para mim, esse negócio aí não vale 500 reais? Isso não é um penhor. Qual é o penhor que você me oferece? Eu tenho essa corrente de roupa, pera um pouquinho. Então, você está pedindo 1.000 reais, essa corrente vale 1.500 reais. Então agora é legal. Eu empresto esse dinheiro para você, se você não me pagar, eu fico com esse penhor. Ele é o penhor da nossa herança. Ou seja, foi dado uma determinação, foi cobrado um valor, e no dia do juízo, quando eu e você estivermos diante do Senhor, até o André, entendeu? Nós estaremos, entendeu? Diante do Senhor. E aí o Satanás, ele vai olhar e falar o quê? Paulo, pastor Paulo, que isso? Ele pregava, você não sabe o que ele falava. Aí Jesus levanta a mão assim, eu paguei. Eu sou o penhor. Eu sou a garantia. E isso acontece não é para que eu fique felizinho, é para o quê? Louvor da sua glória. Essa afirmação para louvor da sua glória me leva a entender que não podemos enriquecer a Deus e que, portanto, sua glória resplandece mais intensamente, não quando tentamos satisfazer as suas necessidades, e sim quando somos satisfeitos nele. Você não pode acrescentar nada a Deus. Tenho conversado e brincado com uma pessoa, porque vocês viram, eu postei lá no grupo, né? Nós ajudamos lá a abençoar a entrega de mais 700 quilos de proteína. Já estamos pensando num segundo projeto, porque o recurso ele está superabundando e aquilo ali alimenta aquelas famílias daquele projeto. Estamos pensando em um próximo. E muitas pessoas elas são abençoadas através do seu dízimo e da sua oferta. O recurso que você entrega, ele é trabalhado com muito cuidado e com muito zelo, para que vidas elas sejam alcançadas. Mas entenda que não é algo que nós estamos fazendo para Deus, porque Ele não precisa. Essa condição de parecer que a gente está satisfazendo a necessidade de Deus, não, é nós que temos que ser satisfeitos em nós. A condição do dízimo e oferta, ela tem a ver em você entender que, poxa, Deus ele me agraciou. Nós tivemos lá embaixo, toda vez a gente come e ainda tem coisa para voltar. Por que isso? Porque Deus nos abençoa. É sermos satisfeitos nele. É você olhar o mês de agosto e falar assim, poxa, foi um mês difícil, mas nem um dia faltou nada para mim. Para alguém faltou alguma coisa. Amém. Entendeu? Não faltou nada. A glória dele é alcançada. Nós conseguimos dar glória ao Senhor através da nossa satisfação nele. Olhar as coisas que ele tem feito por nós. Romanos capítulo 11, verso 36. Vânia, você pode ler para mim, Vânia? Romanos 11, 36. Olha, é só duas linhas. Porque dele, e por ele, por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Amém. Você pode ler de novo, Vânia, para nós, por favor? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente, a igreja diz: Amém. Entendeu? Amém. A adoração se torna um fim em si mesmo. E isso me faz ver quão insignificante e inadequado sou com minha manifestação de amor diante dele. Como eu sou fraco, como eu sou pequeno. Se você conseguir, se você tentar mensurar, eu brinco com um amigo meu, eu falo assim, eu brinquei com ele e falo assim, a gente não consegue vencer Deus nas bênçãos, né? Pô, mas a gente tem que pelo menos tentar dar um trabalho para ele. Entendeu? Então Deus ele tem abençoado a gente, obrigado meu amor. Deus tem abençoado a gente, abençoado individualmente e como igreja. Dá para ele, abençoa. Não no sentido de receber mais,
Mas, poxa, faz e vê o que acontece. Entendeu? Abençoa. Você não vai conseguir. Aquela verdade que fala dá 1 e colhe 100, isso é real. Desde que a sua motivação não seja ganhar o 100. Eu garanto para você. Se você se doar em tempo, em recursos, Deus ele não vai deixar você ficar na frente. Ele vai passar você. Entendeu? Ele vai te dar mais, ele vai conceder mais. E você vai ter que falar, como é que eu dei 10 e tem 100? Aí eu vou dar 100 amanhã, aí aparece 1000. É loucura, mas essa é a matemática de Deus. Desde que você não faça isso com motivação de receber algo em troca. Isso aí é macumba. Aí você olha lá o muro lá, né? Trago a pessoa amada em 3 dias, faça amarração, não sei o que. Aí lá dá e troca, recebe, né? Segundo, essas verdades das doutrinas da graça ajudam a proteger de brincar com as coisas divinas. A gente tem visto as pessoas brincando com o divino. Porque enquanto a pessoa não conhece, não entende, ela faz besteira. E se você entrar na internet, tem canais do YouTube que se dedicam apenas a mostrar as heresias cristãs de toda forma ou espécie. É cara cheirando a Bíblia, é cara que não pode pisar no chão e pega pisando em cima das costas dos irmãos. Ontem vi um cara lá que era o pastor Karate Kid, e ele fazia assim, o cara caía lá de longe. É ridículo! Mas por que as pessoas fazem isso? Elas não creem, elas não sabem. Conhecimento das verdades, da graça, ajuda a me proteger de brincar com essas coisas. É mais um milagre, a coisa mirabolante, do que a própria palavra. Mas até nisso, Moisés, é ridículo. Porque a coisa ela transcende a qualquer coisa que... Parece que os caras estão querendo inventar coisas acima do que Deus possa fazer. Uma das desgraças da nossa cultura é a banalização do divino. Ninguém respeita. A televisão é um dos principais sustentadores do nosso vício em superficialidade e trivialidade. E Deus ele é envolvido nisso. Nós olhamos e usamos o nosso tempo, que é um dos maiores bens que nós temos, de uma maneira irreverente, fazendo aquilo que não agrada ao Senhor. E não tem nada a ver com você não ter alegria, em você não poder sair, não poder passear, não é nada disso. Por essa razão tendemos a brincar com as coisas divinas, porque a gente começa a ver tanta piada, tanta coisa sendo falada, que a gente acha que aquilo ali realmente é normal. Seriedade no cristianismo não é abundante nos nossos dias. Pode ter sido no passado, em que havia reverência. A questão das roupas, dos vestuários, do linguajar. As pessoas adoram a Deus com a sua boca e falam palavrão. Pode ter sido no passado a seriedade, mas hoje não é. Há em nossos dias desequilíbrios em certas pessoas que não parecem ser capazes de relaxar e falar sobre o clima. Todavia, parece-me que a maior tristeza em nossos dias é a incapacidade das pessoas de serem reverentes. Parece que elas nunca sentem temor ante a grandeza de Deus. Aconteceu uma coisa semana passada interessante, não sei se semana passada ou retrasada. Aí a gente tinha mudado a porta, né? A Jenny chegou, parou ali, e ela, acho que foi a Jenny, ela olhou assim, foi, né? Falou assim, a porta está fechada. Porque eu sempre brinco, né? Que um dia eu vou fechar a porta. Ela nem olhou outra porta. A porta fechada. Falta esse temor dentro do nosso coração. E se a porta estiver fechada? E se no dia do juízo ele olhar e falar que não nos conhece? Esta é uma incapacidade trágica e empobrecedora. Evangelização do tipo humorístico. A gente vê bastante isso. Um dos ícones, vocês sabem de que eu estou falando, faz piadinha o tempo inteiro. E eu já falei para vocês, eu como pai nunca repreendi a minha filha fazendo piada. Porque se eu fizer isso, ela vai achar que eu estou brincando. Mas as pessoas, elas trazem a pregação bíblica que fala de morte com piada. E acho que está tudo certo. Evangelização do tipo humorístico. Podemos dizer crescimento da igreja do tipo legal. Pô, cara, mó barata essa igreja. Uma igreja agradável.
esperta, divertida, uma igreja que trata das funções do mercado, do marketing, do trabalho, com o objetivo único e exclusivo de atrair multidões. As pessoas, elas não estão preocupadas com vidas, elas estão preocupadas com multidões, para o meu ego, para o meu crescimento. E deixa a alma nas cinzas e destrói a própria essência do cristianismo. As igrejas estão assim. Nós vivemos nesses tempos um tempo de maior frieza espiritual. Pastor, mas tem milhões de cristãos, nós elegemos um presidente se a gente quiser. Cristianismo banal, de pessoas que não têm temor nenhum no coração, não tem reverência nenhuma em relação às coisas santas, não tem a ver com terno, não tem a ver com fazer o sinal da cruz, não é nada disso, tem a ver com reverência de coração. E você olhar, por exemplo, e falar assim, caramba, amanhã é dia da igreja, eu não posso atrasar, eu tenho que chegar no horário. Isso é reverência. O seu atraso mostra a sua falta de reverência e temor com o Senhor. É falta disso. Nós não cumprimos e não fazemos isso na nossa vida secular, mas com Deus nós fazemos. E não é porque eu não falo, é porque você é irreverente. Você não tem temor do Senhor. É por isso que... é porque fulano fez tal coisa. Porque Deus... reverência, temor. Não, porque eu dormi até mais tarde. Sempre tem uma desculpa. Sempre tem. Isso é falta de reverência, falta de temor. Já falei, usei esse exemplo para você várias vezes, vou usar mais uma vez. Se você tiver uma viagem, já compramos a passagem de avião, né, da Esther e do Carlos. Eu vou avisar para eles, eu não sei se eles sabem, tá? Se vocês chegarem na hora do embarque com 10 minutos de atraso, o avião vai embora. O avião vai embora. Ele não vai falar assim, não, vamos esperar a Esther e o Carlos porque eles casaram, entendeu? E eles estão indo para Recife, eles precisam passar. Aí todo mundo no avião fala assim, não, vamos esperar, beleza. E eu duvido que vocês vão atrasar. Mas a gente atrasa na igreja. Isso é falta de reverência ao divino. A grandeza de Deus que se manifesta nas doutrinas da graça deve ser o lastro firme em meu navio, aquilo que mantém a estabilidade. Ela me dá grande alegria e protege meu coração da praga de ser tolo. Muitas vezes você é tolo em relação às coisas de Deus. Tolo. Terceiro, essas verdades me deixam admirado da minha própria salvação. Como? Eu? Por que Deus me escolheu? E você pode passar a vida inteira e a eternidade procurando algo de bom em você. Você não vai encontrar. Porque não há. Você tem que ficar admirado. Cara, eu? É como aquele exemplo que eu dou lá do jogo de futebol, de vôlei, que os caras vão escolhendo. Imagina você, franzino, sem habilidades esportivas, sem um porte atlético, ser o primeiro a ser chamado. Você fala assim, eu? Por que não chamou o fulano, o Beltrano? Eu? É você. Depois de expor a grande salvação operada por Deus, em Efésios capítulo 1, Paulo ora na última parte do versículo, Efésios 1, 18 e 19. Eu não sei se eu não lembro se a Vânia já leu. Ô Vânia, lê por favor Efésios 1, 18 e 19. Não é a Vânia, André. É. 1, 18 e 19. Iluminados os olhos dos vossos corações, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza de seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do vosso poder. Paulo ora na última parte do versículo suplicando que o efeito dessa teologia faça o que no meu coração e no seu coração? Traga luz. Luz. Para que nós possamos nos maravilhar com a esperança do seu chamamento, a riqueza da glória da sua herança nos santos
e possamos observar a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos. Em outras palavras, Paulo ora para que experimentamos o que ele acabara de ensinar, que o nosso coração seja capaz de assimilar o que realmente aconteceu conosco. Caramba, fui escolhido, recebi um prêmio. Eu lembro de um filme que eu vi, do Wonka lá, como é que é, a famosa, não sei o que, sabe, Fábrica de Chocolate, versão 1. E aí havia um ticket dourado, né, dentro das barras de chocolate. E para a pessoa que achasse aquele ticket dourado, ele tinha direito a conhecer a fábrica de doces do Willy Wonka. E as pessoas começaram a comprar chocolate desesperadamente. Os mais ricos compravam carretas de chocolate para poder achar, e aí conforme foi achando achou. Ficou faltando um e ninguém achava. E aí o menino foi lá, falou assim, eu vou comprar, eu vou lá, dei um dinheiro para ele foi lá na loja. Aí ele falou, que chocolate que você quer? Porque tinham várias barras, né? Tem esse, tem aquele outro. Você quer esse? Não, você quer esse, você quer esse. Não, eu quero esse daqui. Pegou. A hora que ele abriu, ele viu o bilhete dourado. Eu achei. Eu consegui. Esse espanto, ele tem que estar nos nossos corações todos os dias. Isso tem que acontecer na vida dos casados. É algo que eu tenho trabalhado com Carlos e Esther, para que quando eles acordarem, um olhe para o outro e fale assim, caramba, que prazer eu estar casado com o Carlos. Que prazer eu estar casado com a Esther. Que alegria. Vamos para mais um dia, entendeu? Aquela alegria tem que motivar o nosso coração. Esse espanto. Poxa, quanto? Como eu sou feliz por ter a minha esposa ao meu lado. Como eu sou feliz em olhar. Como eu sou feliz por ter minha filha para importunar, já que eu não posso ter um cachorro. Entendeu? Como eu sou feliz. Se eu olhar e falar assim, quem sou eu para não ter uma filha deficiente? Quem sou eu para poder ter um lar como eu tenho? Quem sou eu? Esse espanto. Paulo roga para que experimentamos o que ele acabou de ensinar, que o nosso coração seja capaz de assimilar o que realmente aconteceu conosco. Todo motivo de vanglória é excluído. Não, eu consegui porque eu sou legal, é porque eu sou um cara bom papo, eu sou rico. Alegria e gratidão humilde abundam quando Deus nos dá um vislumbre da sua própria majestade e de nossa própria impiedade. A vida cristã se torna algo muito diferente da piedade convencional. Moisés, ele olha e fala, Deus, deixa eu ver a sua face. Ele fala, ô Moisés, você não consegue. Mas vamos fazer o seguinte, eu vou te colocar nesse buraquinho aqui, na penha da rocha, na fenda, né? Havia um espaço entre uma rocha e outra, ele vai lá e coloca Moisés lá. E fala assim, Moisés, eu vou cobrir você, porque eu sei que se eu deixar, entendeu? Você vai olhar e você vai morrer. Então eu vou colocar minha mão aqui, e quando eu passar por você, você vai poder ver toda a minha bondade. E aí ele tira, ele contempla. E quando ele tinha contato com Deus, como que ficava a face de Moisés? Resplandecente. Ele brilhava ao ponto das pessoas ficarem... Aí Moisés teve que colocar um pano na cabeça, para ele poder falar com as pessoas, se eles não verem apenas aquele brilho. Essa é uma possibilidade de nós podermos estar diante com o Senhor e nos resplandecermos. Quando Deus nos dá um vislumbre da sua própria majestade e da nossa própria impiedade, a vida cristã se torna algo muito diferente dessa piedade comum. Os desejos dos santos, embora sinceros, são desejos humildes. A sua esperança é uma esperança humilde, a sua alegria, mesmo indizível e cheia de glória, é alegria contrita e humilde, e torna o cristão mais pobre de espírito, mais semelhante a uma criancinha e mais disposto a uma singeleza universal de comportamento. Quando você entende quem é Deus, você começa a desabrochar. Às vezes as crianças, elas não têm noção do que os pais podem fazer. Então, se chegar para uma criança que nem a Manu e falar assim, a Manu fala assim, o que você quer de presente? Ela fala assim, eu quero ir no McDonald's. Você fala, é tão pequeno. Apesar que a minha filha, ela viu um lanche que tem lá no McDonald's que está R$61, com um brinquedinho lá. Eu falo, R$61, é muito dinheiro. Mas para a criança, ela não consegue mensurar se aquilo é muito, se é pouco, entendeu? Essa é a minha vida e a sua vida diante de Deus. Para a criança é muito.
E ela se satisfaz com isso. O grande problema meu e seu é que nós nos satisfazemos com pequenos banquetes como esse. Sendo que o nosso Pai, Ele tem muito mais do que nós podemos pedir, pensar ou imaginar. Quarto, essas verdades me fazem alerta para os substitutos centrados no homem que passam por boas novas. Há uma palavra a ser pregada. O Evangelho, que é denominado em inglês pela palavra gospel, é a boa nova do Evangelho. E aí se fala de uma coisa tremenda. É como se um cara passasse aqui com um carro de som e você vê que esse cara está vendendo. Lá na porta da minha casa passa o cara vendendo banana. E ele fala assim, venha comprar, minha senhora, é uma banana, uma delícia, não sei o que, a pamonha, não sei o que. E você vai lá olhar o que aquele cara está oferecendo, porque aquilo está levando um alarde, se aquilo realmente for bom, você adquire, você quer para você. Nós temos a boa nova sendo pregada, mas também há muitos substitutos. O Evangelho é bom, mas é bom o Evangelho com muito dinheiro. É bom o Evangelho com muita saúde, é bom o Evangelho com isso, com aquilo, com o cargo, com o trabalho, com aquilo ali. E a gente começa a colocar aquilo ali como um grande monte de acessório que nem cabe no porta-mala. Sabe o que você acaba deixando de lado? A melhor, que é a boa nova. Talvez você ache que você vai conquistá-la de novo, ou que é um tempo. Os jovens olham e falam assim, quando eu tiver na idade dos meus pais eu vou realmente seguir esse Deus. Mas será que vai ter tempo? No século XVIII, na Inglaterra, o afastamento da soberania de Deus levou ao arminianismo, que é o livre-arbítrio. E deste ao universalismo. O que é o universalismo? Todo mundo vai ser salvo. Uma hora, Deus ele faz, tá bom, vai. O pastor Paulo, mesmo que ele pecou, roubou, mentiu e tal, vou pôr ele para dentro, tá tudo certo, deixa para lá. E aí eles chegam ao ponto do unitarismo. O que é isso? Não é Santíssima Trindade, é um Deus só. É o Deus dos judeus, sem a figura do Espírito, sem a figura do Filho. Não, é só um Deus, está tudo certo, ele vai entender. Esse Deus, ele é um Deus que, ele olha. Eu estava vendo uma cena de um filme e vi a postagem na internet, numa série que eu vi com a Rosângela, em que uma pessoa era cristã e gay. E aí era o dia do batismo e ele ficou naquele confronto dentro do coração dele, e ele parou diante da igreja com os olhos cheios de lágrimas e falava assim, eu sou um cristão convicto gay. E eu quero entender se vocês me amam como eu sou, porque eu não posso ficar entre uma vida de dor no meu coração e eu ter que negar o meu coração e aceitar essa regra rígida. Ou seja, ele está falando assim, palavra de Deus, se amolde a mim. E aí, é lógico que a igreja não aceitou aquilo, e ele saiu, bateu no pé, e ele não foi batizado nem nada, mas ele continuou com a convicção. Estava vendo ontem uma reportagem da Tammy Gretchen lá, em que ela fala assim, eu sou feliz como eu sou, se Deus falar no meu coração, eu volto novamente a ser uma mulher. A gente quer amoldar, que é exatamente o que está falando. Há tantos substitutos centrados no homem, que são oferecidos para você como um cristianismo paliativo, não tão rígido, tão duro dessa maneira. Por que tantas palavras duras? Por que não tem palavras mais sobre salmos? Por que, pastor, você vai ler esse Amós aí, que é só paulada em cima de paulada, é só exortação em cima de exortação? Por que não fala do amor, fala da esperança? Mas a palavra de Deus não está falando sobre isso. Ela está falando sobre exortação, sobre correção. Convicções das doutrinas da graça definharam na América do Norte. Um dos grandes celeiros missionários hoje se não pode mais se falar de Deus. O rapaz que lá no Rio de Janeiro, a família, né? O rapaz, ele é professor do serviço público e ele falou semana passada para mim assim, pastor, eu fui chamado a atenção dentro da comissão lá da escola porque eu abri a Bíblia. Mas eu não abri a Bíblia para fazer os alunos lerem. Enquanto os alunos estavam num período de exercício ou de prova, enquanto eles estavam fazendo a prova e eu estava lá, eu fiquei lendo a Bíblia e ele foi chamado a atenção. Você não pode ler a Bíblia. Na América do Norte a Bíblia está banida. Talvez nem esteja mais nas bibliotecas, talvez apenas como uma peça de museu. Essas doutrinas são uma proteção, as doutrinas da graça, são uma proteção contra as muitas formas de ensino centrados no homem, que corrompem gradualmente a igreja
e a enfraquecem por dentro, à medida que ela busca parecer forte e popular. Quando nós quisermos ser fortes e populares, a gente vai subir do Evangelho. O Evangelho some de nós. E é isso que o mundo quer. O mundo quer exatamente que a gente deixe de falar. As doutrinas da graça é como se fosse o Moisés estava falando lá embaixo, né? Olha, eu posso não ter um paladar, eu posso ter um paladar ruim, mas o meu olfato ele é top. As doutrinas da graça são esse olfato para você saber que você não está recebendo leite azedo para você tomar. E o cara fala para você assim, não, pode tomar que é bom, que vai fazer bem, é coalhada. E aí o Alex falou, isso vai dar uma dor de barriga desgraçada. Isso é o quê? É o efeito das doutrinas da graça na nossa vida. É você saber sentir um cheiro de alguma coisa que está azeda, que já venceu. Se você consumir mesmo assim, aquilo vai te dar uma dor de barriga, vai te fazer mal. A igreja de Deus, ensinada corretamente, deve ser coluna da verdade. 1 Timóteo 3,15. 1 Timóteo 3,15. 3,15. 3,15 diz assim: para que, se eu tardar, fiques ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Coluna. Quando Sansão ele estava preso, ele pediu para colocar os braços dele entre as colunas. E aí ele clamou a Deus, Deus me dá força mais uma vez. E ele fez o quê? Empurrou aquelas colunas, e quando ele empurrou as colunas, o teto ele ficou sem sustentação e ele caiu. O apóstolo Paulo está falando com Timóteo, que era o pastor da igreja de Éfeso, era um jovem pastor, que estava sendo pressionado pelos mais idosos a fazer o que eles queriam. E o apóstolo Paulo fala, eu estou falando o que eu estou falando para você, para que você saiba como você deve proceder, como você deve agir diante do leite azedo. Como você deve tomar esse leite azedo? Você deve consumi-lo. Quinto, essas verdades me fazem gemer pela enfermidade indescritível da nossa cultura secular que menospreza a Deus. Você tem que sentir a dor de Deus quando você vê alguma coisa que banaliza o cristianismo. Há um candidato à prefeitura de São Paulo que, milagrosamente, ele se converteu. Está na Assembleia de Deus. E o pastor coloca ele lá no altar, talvez como um troféu. E há uma cartilha desse partido de como entrar nas igrejas evangélicas e convencer que eles são do povo, são de Deus. Hã? Converteu nada. Converteu nada. As verdades, elas me fazem olhar para a situação como essa e orar, fazer algo, ficar indignado. Não necessariamente compartilhar. Porque o engano das pessoas, elas acham que se eu vejo um vídeo que o fulano postou e eu fizer qualquer comentário maldoso, não presta, é do diabo, ou eu mandar para o Pedro falar, ai que desgraceira, eu simplesmente estou dando ibope, a pessoa está ganhando dinheiro com isso. Seja falar bem, seja falar mal, você está apoiando a pessoa. O YouTube, o Instagram e todas as mídias sociais falam assim, esse vídeo é pertinente, vamos mostrar mais? Vamos mostrar para mais pessoas? Vamos mostrar mais pessoas cristãs desse perfil assim, assim, assado? Cada vez mais difícil é ler um artigo de notícias do Google, assistir um anúncio da TV, ver um outdoor sem o sentimento de preocupação de que Deus está ausente naquele lugar. Deus está ausente. Lá em Ezequiel mostra a figura de um Deus que ele se ausenta do templo que foi construído para louvor e glória dele. Toda aquela cena é uma cena muito triste, de Deus se afastando, mostrando para Ezequiel, olha a adoração profana aqui, a adoração profana lá, aqui, lá, tal, no meu altar, as pessoas estão na porta do meu templo adorando o Deus Sol, o que eu vou ficar fazendo aqui? Eu vou embora.
E Deus vai embora. E aquele tempo ele continua lá, apenas como um memorial de alguma coisa que aconteceu no passado. É a vida de muitos cristãos. As pessoas acham que o cristianismo dela vai perdurar independente do que elas fizerem, do que elas pensarem. Quando Deus é a principal realidade no universo, mas é tratado como uma irrealidade, estremeço em face da ira que está sendo acumulada. Ainda sou capaz de ficar chocado. E você, está acostumado já? A ira de Deus está sendo acumulada. De uma certa forma, é quando você come demais ou come uma coisa que não é boa, você engole por muito tempo, o teu organismo vai começando, chega uma hora que você vomita. Vai chegar uma hora que o vômito de Deus vai chegar. A ira dele vai se manifestar dessa forma. Ele fala no passado sobre aumentar a medida da iniquidade de um certo povo. As pessoas elas estão aumentando essa iniquidade e nós temos que ser encontrados como luzeiros desse mundo. Muitos cristãos estão sedados com a mesma droga de ignorar a Deus que o mundo consome. Alguns acham que o fato de que Deus é negligenciado é uma virtude e inventam nomes cínicos para as pessoas que fazem de Deus em relação a tudo, menos citá-los em relação à condição de pecado. Nós permitimos isso, inclusive, dentro das nossas casas. Os nossos lares, eles são o nosso reduto de adoração. Luísa tem sido ensinada no caminho do Senhor. Se a Luísa ela fizer algo que tira a graça do Senhor, ela vai ser repreendida, vai ser proibida de fazer isso na minha casa. Isso não é uma manifestação de falta de amor por ela, é uma falta de reverência primeiramente a Deus. Se eu não sei ou não consigo amar a Deus acima dos meus entes queridos e familiares, quem sou eu? Quem sou eu? Essas doutrinas da graça são um antídoto poderoso contra essa negligência. Os cristãos existem para reafirmar a realidade e a supremacia de Deus em toda a vida. A sua vida tem que ser uma forma de mostrar para as pessoas que Deus existe. Essas verdades me mantêm ciente disso e me impedem a orar por isso. Cada dia você olhar no espelho e falar: Deus, eu quero alinhar minha vida com o Senhor. Somente uma obra soberana de Deus pode fazê-la acontecer, e é por isso que as obras da graça, elas existem. Amém? Senhor, te louvamos, te aderemos e bendizemos pela tua graça e pelo teu amor. Queremos mais uma vez colocar a nossa vida na tua presença, Pai, pedindo a ti que o Senhor nos oriente, guie e abençoe. Agradecemos, Pai querido, pelo tempo na tua presença, que nós possamos, Pai querido, ser criados em temor ao Senhor, para a glória, honra e louvor do teu nome. Oro em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus.